Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje nós vamos falar sobre o Grishaverso, o incrível universo criado pela Leigh Bardugo. Eu já recebi diversas perguntas, tanto aqui quanto lá no Instagram, sobre o universo, então, da Leigh Bardugo, o Grishaverso ou Grishaverse, como você preferir. Perguntando quais são as ordens do livro, se pode ler alguma série sem ter lido a primeira que foi lançada pela autora. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho então desse universo e também tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá! Mas antes, se você gosta então de livros, principalmente fantasia e ficção científica, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. O Grishaverso é um universo criado então pela Leigh Bardugo e ele é apresentado a partir do primeiro livro dela, que foi Sombra e Ossos, e é o primeiro livro da trilogia Grisha. E é exatamente por causa dos Grishas que essa trilogia leva esse nome, né? Os Grishas, então, são seres com dons capazes de manipular a matéria a partir da sua essência. Eles fazem parte da elite e também do exército de Ravnica. Então, esse exército, ele costuma fazer uma busca ali pelo reino e também pelos arredores, principalmente de crianças, para descobrir se elas têm um potencial para se tornar um Grisha, né? E aí, se eles descobrem ali alguma fagulha, algum dom, eles recrutam então essas crianças para poder então treiná-las para que elas possam fazer parte então do segundo exército. E existem também 3 categorias dos Grishas, né? Eu vou dar uma coladinha aqui, que todo começo de livro explica um pouquinho, né? Existem os Corporalki, que é a ordem dos vivos e dos mortos. Eles são sangradores e também curandeiros. Existem os Eteralki, a ordem dos conjuradores, que são os aéreos, infernais e também hidros. E também existem os Materialki, que é a ordem dos fabricadores, que são os Duraces e também os alquimistas. Nessa primeira trilogia, a gente vai bastante a fundo sobre como funciona o segundo exército e também sobre os Grishas, né? Como funciona cada ordem, como são usados os poderes deles, né? Aqui a gente acompanha então a Alina, ela faz parte do primeiro exército, ela trabalha como cartógrafa. O primeiro exército, ele é composto por não Grishas, então, e eles têm como tarefa atravessar a dobra, né? A dobra é como se fosse ali uma mancha de sombra que atravessa a Ravnica e que as pessoas não encontram uma forma de lidar e lutar contra ela. É simplesmente uma mancha que surgiu lá e tem ausência de luz, então tudo lá é escuro, não dá pra enxergar nada. E também existem alguns seres, né, acho que são chamados de Volcras, muito selvagens e muito mortais, né? Então quando a Lina tá fazendo essa travessia com o exército, ela se vê ali numa situação muito vulnerável, onde alguém que ela gosta tá correndo risco de vida e ela libera um poder que ela não sabia que ela existia, que é o poder de conjurar a luz. E esse é um poder muito raro, que faz muito tempo que ninguém via, né? E automaticamente depois, então, de salvar as pessoas que estavam com ela, de ter liberado essa luz, imediatamente ela foi, então, recrutada para o segundo exército e ela vê, então, toda a sua vida se transformar, uma nova realidade, e ela vai ser treinada por nada mais, nada menos do que o Darkling, que é ali o Grisha de maior posição e também o mais poderoso que existe, né? Então essa primeira trilogia, ela é composta por Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e também Ruína e Ascensão. Particularmente, eu gosto muito dessa trilogia, mas eu entendo que ela tem alguns problemas ali, principalmente com relação ao relacionamento dos personagens. Essa é uma trilogia que tem bastante foco no romance, mas tudo também é muito bem estruturado, né? E a autora, ela tem algumas escolhas ali um pouco equivocadas, um pouco clichês, que eu acho que são as principais reclamações com relação a essa trilogia, e eu concordo também. Só que desde essa primeira trilogia, o universo já me pegou muito, já me convenceu muito, sabe? E mesmo sem saber que ela iria continuar escrevendo nesse universo, eu lembro que eu desejei muito por mais histórias aqui, porque eu realmente gostei demais do que ela apresentou nessa primeira trilogia. Porém, se você deseja encarar e você já leu muita fantasia, eu acho que compensa você baixar um pouquinho a expectativa, que essa é uma história YA e os personagens são muito novos e eles têm algumas atitudes de adolescentes que talvez pode incomodar, mas
como um todo, eu acho que é uma história que vale muito, muito a pena, principalmente por causa do universo. E assim, eu consegui ignorar algumas coisas e sigo muito feliz de ter conhecido essa trilogia. A segunda história do Grishaverso, então, é a duologia Six of Crows. Dessa vez, a história se passa em Ketterdam, que é ali uma cidade de Kersh, se eu não me engano. E essa história aqui, ela se passa então um pouco depois do final da trilogia Grisha, alguns anos depois. E aqui a gente tem um cenário bastante diferente. Nas ruas de Ketterdam é um cenário muito obscuro, a gente tem ali gangues, trapaças, muitos roubos. E no centro disso tudo a gente tem a figura do Cass Breaker, que é um personagem muito complexo. Ele é contratado para participar de um assalto que é praticamente impossível, mas assim, coisas impossíveis é com ele mesmo, né? E aí ele vai ter que recrutar ali uma pequena gangue para poder então fazer essa tarefa, e a gente vai se ver em meio a personagens cinzas e muito complexos. Gente, aqui nessa duologia a autora dá um salto de qualidade assim incrível, impressionante, tanto com relação à escrita quanto com relação ao enredo. Aqui a gente também tem personagens muito mais complexos. São 6 personagens centrais e que ela consegue trabalhar perfeitamente todos eles aqui nessa duologia. E é uma história que tem muita representatividade. Você consegue ler a duologia sem ler a trilogia Grisha? Sim, você consegue. Você vai pegar sim alguns spoilers, porque os acontecimentos da primeira trilogia foram muito importantes pro universo, né? Então aqui a gente tem algumas menções a esses acontecimentos e também tem aparições de alguns personagens da primeira trilogia. Porém, você consegue ler a duologia Six of Crows e entendê-la perfeitamente sem ter lido a primeira trilogia. Então, se sua dúvida é se você vai conseguir entender essa duologia sem ter lido a primeira, pode ficar tranquilo que você consegue, e eu tenho certeza que você vai adorar essa duologia. Tanto que depois você vai ficar com vontade de conhecer a trilogia, porque você vai curtir muito esse universo. A próxima história é a duologia King of Scars, que foi lançado então no ano passado lá fora, e aí infelizmente ainda não tem previsão de ser lançado aqui no Brasil. E nessa duologia a gente tem um foco no Nikolai. Esse é um personagem que teve participação na trilogia Grisha a partir do segundo livro e teve pequenas aparições na duologia Six of Crows. Já para esse livro, se você quiser tentar ler, você precisa ter lido sim a primeira trilogia, porque existem acontecimentos que envolvem esse personagem muito importantes, que foram ali essenciais para moldá-lo. Então, para você compreender a jornada dele, você precisa sim ter lido a primeira trilogia. E esse é um personagem, assim, muito interessante, que eu acho que é quase unânime, todo mundo gosta dele. Então eu fiquei muito feliz quando eu soube que a autora ia criar uma história ali com o ponto de vista dele, porque eu acho que ele merecia isso. E nos basta torcer, então, para essa história também chegar aqui pra gente, a gente conseguir dar continuidade, então, no Grishaverso. E para finalizar, nós temos também o livro The Language of Thorns, que é a linguagem dos espinhos, que nada mais é do que um livro de contos, né, que serve para expandir e enriquecer o Grishaverso, né. Esse é um dos meus maiores objetos de desejo, porque além de ter interesse em conhecer mais sobre esse universo, as criaturas mágicas, a mitologia, esse também é um livro muito bonito, ele é todo ilustrado, é toda uma edição especial, e eu tenho certeza que quem gosta desse universo vai ser muito feliz tendo esse livro em mãos. Antes da gente finalizar, se você não sabe, também existe uma série de TV que está em produção pela Netflix, né? No começo do ano a gente teve então o encerramento das gravações da primeira temporada, então a série já está em processo ali de produção. Pode ser que em breve nós escutemos falar sobre ela. E a série, ela vai se chamar Shadow and Bone, e ela vai adaptar Sombra e Ossos e também a duologia Six of Crows, né? Eu acho que a gente pode esperar algumas mudanças, principalmente com relação à linha do tempo das histórias do livro, porque, como eu disse pra vocês, primeiro se passa a trilogia Grisha e algum tempo depois se passa a duologia Six of Crows. Então acho que eles podem aí dar uma mesclada nas histórias, porque já tem um elenco já de personagens que fazem parte da duologia. Então acho que a gente pode esperar aí algo bem especial que vai agradar os fãs da trilogia, que vai agradar os fãs da duologia também. E eu acho que essa série promete. A gente tem ali o Ben Barnes como a figura do Darkling, gente, que foi assim a realização de um sonho. Eu surtei quando eu descobri. E eu tô muito, muito ansiosa. Eu vou deixar aqui na descrição
o link pro site do Grishaverso. Lá tem o mapa mostrando todos os locais. Lá explora um pouco mais tudo isso que eu acabei de falar aqui pra vocês. Então eu vou deixar o link de alguma matéria que mostra o elenco, então, de Shadow and Bone, pra vocês surtarem comigo, porque o elenco tá muito legal, sabe? E eu tô muito ansiosa pra saber o que eles estão preparando pra nós. Eu espero que eu tenha, então, tirado a dúvida de vocês e também despertado o interesse pra conhecer esse universo que é incrível. A Ali Bardugo é uma das minhas autoras favoritas, ela vem se consolidando cada vez mais nessa posição. E eu tô bastante ansiosa, então, pra continuar aí desbravando o Grishaverso e conhecendo as histórias dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, por favor se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações do canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Até a próxima!